Jeremias capítulo 49. Esta é a mensagem acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: acaso não há descendentes de Israel para herdar a terra de Gade? Por que vocês que adoram Moloque habitam nas cidades de Gade? Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas, e os povoados vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram dele, diz o Senhor. Grite, ó Esbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chorem, ó habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem e escondam-se entre os muros, pois seu Deus, Moloque, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Vocês se orgulham de seus vales férteis, ó filha rebelde. Confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mas eu trarei terror sobre você, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Seus vizinhos a expulsarão de sua terra, e ninguém ajudará seus habitantes quando fugirem. No futuro, porém, restaurarei a cidade dos amonitas. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: não há sabedoria em Temã? Não resta ninguém para dar bons conselhos de sabedoria? Sua sabedoria desapareceu? Deem meia volta e fujam. Escondam-se em cavernas profundas, ó habitantes de Dedã. Pois, quando eu trouxer calamidade sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. Se ladrões viessem à noite, não levariam tudo. Mas eu despojarei completamente a terra de Edom, e não restará lugar algum para se esconder. Seus filhos, irmãos e vizinhos serão todos destruídos, e Edom deixará de existir. Protegerei, contudo, os órfãos que restarem em seu meio, e as viúvas também podem esperar minha ajuda. Assim diz o Senhor: se os inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês não ficarão impunes, também beberão deste cálice. Pois jurei por meu próprio nome, diz o Senhor, que Bosra se tornará objeto de horror e um monte de ruínas. Será motivo de zombaria e maldição. Todas as suas cidades ficarão desoladas para sempre. Ouvi uma mensagem do Senhor, que o embaixador foi enviado às nações para dizer: formem uma coalizão contra Edom e preparem-se para a batalha. Assim diz o Senhor a Edom: eu a tornarei pequena entre as nações, será desprezada por todos. Você foi iludida pelo medo que provoca e por seu orgulho. Vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes. Mas ainda que faça seu ninho nas alturas como as águias, eu a derrubarei, diz o Senhor. Edom será objeto de horror. Todos que passarem por ela ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Virei como o leão que mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei Edom de sua terra, e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim, e quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas,
e suas casas destruídas. A terra tremerá como o estrondo da queda de Edom, e até do Mar Vermelho se ouvirá seu clamor. Vejam, o inimigo desce veloz como águia, e abre suas asas sobre Bosra. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta das cidades de Ramate e Arpade, pois ouviram a notícia de sua destruição. Seu coração está agitado, como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu, e todos seus habitantes se preparam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderaram dela, como da mulher em trabalho de parto. A cidade formosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas. Todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo nos muros de Damasco, e ele queimará os palácios de Ben-Hadad. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reinos de Hazor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. Assim diz o Senhor: avancem contra Quedar, destruam o povo do Oriente. Tomarão seus rebanhos e tendas e levarão seus bens e camelos. Toda parte e por toda parte se ouvirão gritos de pânico. Estamos cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Hazor, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está se preparando para destruí-los. Subam e ataquem esta nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto, não tem muros nem portões. Vocês tomarão como despojo os camelos e todos os outros animais deles. Espalharei ao vento essa gente que vive em lugares distantes. Trarei calamidade sobre eles de todos os lados, diz o Senhor. Hazor se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. O profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca de Elão no início do reinado de Zequedias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, os melhores soldados de seus exércitos. Trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos. Serão exilados em nações do mundo inteiro. Irei com os inimigos de Elão para despedaçá-la em minha ira ardente. Trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos os perseguirão com espada, até que os tenha destruído completamente. Colocarei meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e seus oficiais. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 50. O Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem a todo mundo, não escondam nada. Levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá. Suas imagens e seus ídolos serão despedaçados. Seus deuses, Bel e Merodach, sofrerão completa humilhação. Porque do norte uma nação virá e trará tamanha destruição que ninguém voltará a habitar ali. Tudo desaparecerá, tanto pessoas como animais. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, o povo de Israel voltará com o povo de Judá. Virão chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão para casa. Eles se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que jamais será esquecida. Meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram desviar do caminho e as soltaram nos montes. Elas perderam o rumo e não se lembram como voltar para o curral. Todos que as encontraram as devoraram. Seus inimigos disseram: não fizemos nada de errado ao atacá-las, pois pecaram contra o Senhor, seu verdadeiro lugar de descanso, a esperança de seus antepassados.
Agora, porém, fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios, como bodes que vão adiante do rebanho. Guiem meu povo de volta para casa, pois estou levantando um exército de grandes nações. Do norte, unirão forças para atacar a Babilônia e a conquistarão. As flechas do inimigo serão certeiras, irão direto para o alvo. A Babilônia será saqueada até que os saqueadores estejam cheios de despojos. Eu, Senhor, falei. Vocês se alegram e exultam, vocês que saquearam a nação que me pertence. Saltam como bezerros na campina e relincham como garanhões. Mas sua terra natal será coberta de vergonha e desonra. Vocês se tornarão a menor das nações, um deserto, uma terra seca e desolada. Por causa da fúria do Senhor, a Babilônia ficará vazia. Ninguém viverá nela. Todos que passarem por lá ficarão pasmo e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Todas vocês, nações vizinhas, preparem-se para atacar a Babilônia. Que seus arqueiros atirem contra ela e não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. De todos os lados, deem gritos de guerra contra ela. Vejam, está se rendendo. Seus muros caíram. É a vingança do Senhor. Portanto, vinguem-se dela. Façam a ela o mesmo que ela fez a outros. Eliminem da Babilônia todos que plantam lavouras e mandem embora todos que colhem. Por causa da espada do inimigo, todos fugirão para a sua própria terra. Os israelitas são como ovelhas dispersadas por leões. Primeiro o rei da Síria os devorou, depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia em sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Trarei Israel de volta para a sua própria terra, para pastar nos campos no Carmelo e em Bazã, e para saciar-se novamente na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado algum em Israel, nem em Judá, pois perdoarei o remanescente que eu preservar. Subam guerreiros contra a terra de Merataim e contra os habitantes de Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos completamente, como lhes ordenei, diz o Senhor. Façam ouvir na terra o grito de guerra, o estrondo de grande destruição. A Babilônia, o martelo de toda a terra, está quebrada e despedaçada, está desolada entre as nações. Prepararei uma armadilha para você, Babilônia. Foi surpreendida e apanhada, pois lutou contra o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas de sua fúria. Sim, o soberano Senhor dos exércitos agirá na terra dos babilônios. Venham contra ela, de terras distantes. Arrombem seus celeiros, transformem seus muros e casas em montes de escombros, destruam-na completamente, não deixem sobrar coisa alguma. Ataquem todos os seus jovens guerreiros e acabem com eles. Que aflição os espera, pois chegou o dia do castigo da Babilônia. Escutem o povo que escapou da Babilônia contar em Sião como o Senhor, nosso Deus, se vingou dos que destruíram seu templo. Convoquem os arqueiros para virem à Babilônia, cerquem a cidade para que ninguém escape. Façam a ela o mesmo que ela fez a outros, pois desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor. Veja, sou seu inimigo, povo arrogante, diz o Senhor dos exércitos. O dia do acerto de contas chegou, o dia em que eu o castigarei. Ó povo insolente, você tropeçará e cairá, e ninguém o levantará, pois acendi um fogo nas cidades da Babilônia, que queimará tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos. O povo de Israel e o povo de Judá foram oprimidos, seus
captores os prenderam e não querem soltá-los. Mas seu Redentor é forte. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Ele os defenderá e voltará a lhes dar descanso em Israel. Mas para o povo da Babilônia não haverá descanso. A espada de guerra virá sobre os babilônios, diz o Senhor. Virá sobre o povo da Babilônia e todos os seus oficiais e os seus sábios. A espada virá sobre seus falsos profetas, e eles se tornarão tolos. Virá sobre seus guerreiros valentes, e eles se apavorarão. A espada virá sobre cavalos e carros de guerra, e sobre os estrangeiros que ali habitam, e eles se tornarão como mulheres. Virá sobre seus tesouros, e todos eles serão saqueados. A seca virá, até mesmo sobre suas fontes de água, e elas secarão. Por que tudo isso acontecerá? Porque toda a terra se encheu de ídolos, e o povo está enlouquecido por eles. Em breve, a Babilônia servirá de morada para animais do deserto e hienas. Corujas farão ali seus ninhos. Jamais voltará a ser habitada. Ficará desolada. Para sempre. Eu a destruirei como destruí Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Vejam, um grande exército vem do norte, uma grande nação e muitos reis se levantam de terras distantes contra vocês. Estão armados com arcos e lanças, são cruéis e não têm compaixão. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vem informação de batalha, com o intuito de destruí a Babilônia. O rei da Babilônia ouviu relatos sobre o inimigo e suas mãos tremem de medo. Pontadas de angústia tomam conta dele, como as dores da mulher em rebanho, ou como as dores da mulher em trabalho de parto. Virei como um leão da mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei a Babilônia de sua terra e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim e quem pode me desafiar? Que governantes podem se opor à minha vontade? Ouçam o que diz o Senhor e o que o Senhor planejou contra a Babilônia e contra a terra dos babilônios. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá como a queda da Babilônia. Por todo mundo se ouvirá seu grito de desespero.